Então vamos ao nosso quarto ponto, né? Trabalhando sobre a ansiedade, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, vivendo a ansiedade pela confiança em Deus. Agora nós vamos para diferenciar o comportamento que deveria ter o cristão, né? E para aquelas pessoas que não professam a fé, né? Que não creem, né? Que não creem. A diferença daqueles que creem, né? E dos que não creem. No texto, o texto vai chamar de gentio, né? Então, gentio era aqueles, os não judeus, vamos dizer assim, ou os que não creem, né? E existe uma diferença em lidar com a existência, com a subsistência, com aquilo que você, com a sua cosmovisão de mundo. É o que nós vamos ver aqui, né? E o gentio, aqueles que não têm fé, eles têm uma vida, né? Eles buscam, né, ansiosamente as coisas materiais, né? E o que não é para ser com o cristão. Você vai ver que o texto, o versículo 31, vai dizer assim: portanto, né, não vos inquieteis. O cristão, não se inquietem, né? Não fiquem inquietos, né? Não andeis ansioso, né? Dizendo que comeremos, que beberemos, ou como é que o que nós vestiremos. Aí o texto diz, porque aqui é onde está a diferença. Primeiro, os gentios, e os gentios, o texto diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, o gentio, ele vive uma vida ansiosa. Eu vou conquistar isso. Não que esteja errado, hein? Alguns pontos da ansiedade é justa, né? Algumas preocupações que todos nós devemos ter. Agora, essa ansiedade, ela não pode virar uma obsessão, ou ela não deve criar um bloqueio com relação à nossa fé e com relação ao próprio Deus, né? A nossa comunhão com o próprio Deus, porque é assim que os gentios, eles focam nisso, né? Eles buscam, o texto deixa claro aqui que eles buscam, eles procuram todas essas coisas, né? Eles procuram a cada dia mais a parte material. E os crentes, né? O crente tem que ser tem que ter um diferencial, né? E nesse caso aí, o que diferencia é a fé, né? A fé deve ser o diferencial, né? E essa fé, ela tá alicerçada em saber que Deus é o seu Pai. O texto vai dizer isso. Versículo 31, logo no comecinho diz, portanto não vos inquieteis. E o versículo 32, a gente vai a parte B do versículo, né? E o texto diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Vocês não tem que ficarem inquietos. E o porquê que nós não devemos ter que ficar inquietos? Primeiro, porque nós temos um Pai Celeste, Deus, né? E Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas que os gentios buscam incessantemente, né? Vivem em prol disso. Deus sabe que nós necessitamos. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer nossa parte, trabalhar, estudar, não tem nada a ver com isso. Mas não deve ser o objetivo da nossa vida, senão isso vai gerar ansiedade, vai gerar angústia no interior, né? Esse foco focado nos bens materiais, que é a questão dos gentios, né? Eles buscam ansiosamente as coisas materiais. Por que o cristão ele não deve buscar de uma forma incessante os bens materiais? Porque ele tem fé, ele crê, né? Ele sabe que Deus vai suprir as suas necessidades. Os dois trabalham, mas um vai ter ansiedade e o outro não tem que ter ansiedade, tem que ir vivendo, né? Vivendo um dia de cada vez, crendo que Deus ele é o nosso Pai Celeste e que Ele sabe de tudo
que nós necessitamos. E aí o próximo ponto que a gente vai abordar, né? O quinto ponto é a solução para a ansiedade, né? A gente vai seguir e o próximo ponto vai ser esse. Então qual é a solução, qual é o remédio para que eu não seja uma pessoa ansiosa, né? E possa me diferenciar do gentio, né? Que buscam essas coisas de forma incessante, o materialismo, né? É o que nós vamos ver no próximo ponto.